Bom dia, pessoal, tudo bom? 8h30 da manhã, eu tô aqui do lado de fora, enrolado num cobertor, de pijama ainda, porque eu vim ajudar a Corina a manobrar, que ela tem que sair aqui dessa garagem de ré, porque ela tá levando hoje o motorhome para fazer uma troca de freios, então ele vai ficar o dia inteiro na oficina. E vamos esperar que ele fique realmente pronto hoje mesmo. E vou aproveitar aqui e mostrar o lado de fora da casa que a gente vai tocar hoje, que também é o mesmo lugar que nós estamos ficando a semana inteira. E aqui está sendo a nossa base, da onde a gente sai toda manhã, bem cedinho, para ir dar aula nas escolas. Mas olha só que interessante esse lugar. Começamos ali pela entrada da garagem e olha o fundo, ó. Um monte nevado aqui no deserto. Ó, gente, vocês podem ver que é tudo areia mesmo. Cheio de esculturas. E ó, essa aqui é o lugar, né? Ali tem escultura mesmo, ó. O interessante dessa casa é que ela é feita de palha. Então, o interior da parede são umas gaiolas, né? Umas jaulas de metal, dentro com fardos de palha. E aí ela é recoberta com um cimento, com alguma coisa assim. E à noite fica muito mais bonito porque fica tudo iluminado. Agora, durante o dia, tá bem bonito também. E ela é assim da mesma cor, né? Do ambiente. Então ela se integra muito bem. Mas quando tá com a iluminação, fica muito mais bonito. Nós vamos tocar lá dentro. Daqui a pouco eu mostro pra vocês. Mas eu vou aproveitar aqui que eu estou com o meu cafezinho e tá uma temperatura mais agradável hoje. E vou dar uma volta com vocês aqui pelo quintal para mostrar assim umas coisinhas diferentes. Começando por aqui, que tá com umas flores de madeira aqui, na verdade onde fica a semente, né? Que estão me lembrando muito as flores de cedro que a gente tem aqui no Brasil. Aí no Brasil, né? Só que aqui nos Estados Unidos, até onde eu sei, não existe, eles não têm o cedro, e aqui em volta de onde a gente está, muito menos. Olha só, bem na entrada da casa, ó, olha quantas, tá vendo? E aqui, ó, não tem de onde elas terem vindo. Bem, tá vendo como parece? Então eu não sei se alguém aqui em volta tem, se é alguma outra árvore, mas me chamou muito a atenção. Viram só esse espinheiro aí? Ó, vamos dar um pouquinho então para vocês darem uma conhecida aqui em volta. Tem muita escultura espalhada pelo quintal. Agora é inverno, então grande parte da vegetação também agora tá... Não é morta porque elas vão voltar, né? Elas estão assim em hibernação. Hibernação. Ah, agora. Dá pra ver bem nessa aqui, ó, como tá rebrotando, tá tudo rebrotando. Ó, seco, essa aqui já tá rebrotando. acordando. Tá um dia bonito hoje, né, mamãe? É, um dia lindo. Ó, estão todas, tem algumas que mais cedo. E ó, gente, é areia mesmo. Tá vendo esses fardinhos de palha? Eles ficam dentro de uma gaiolinha de metal. Tem uma estrutura de metal em volta. E é disso que são feitas as paredes. Então, uma construção extremamente barata. Ó, e ele é duro. Olha que vista desse palco. E pela propriedade inteira tem diferentes cactos. Olha isso aqui. O problema desse cactus aqui não são esses aqui, ó, que estão inteiros. O problema, tá vendo isso aqui, ó? Isso aqui é outro. Essa bolinha aqui é outro cactus. Isso aqui grudou na lola, eu fui tirar, peguei pela pontinha que tava sem espinho, mas mesmo assim grudou em mim. Gruda no dedo de tal maneira que não tem como tirar, só com alguma outra coisa. Então a Iva, que é a nossa anfitriã aqui, pegou 2 pedrinhas do chão, tirou com as pedrinhas, porque entrou em todos esses 3 dedos aqui. Não conseguia tirar. Olha que dor, viu? Mas não ficou inflamado nada, foi só o susto.
Então, quando vierem ao deserto, fiquem atentos aos cactos. E aqui tem muito essas montanhas assim de pedra empilhada. Parece que veio alguém, ó. Parece que veio alguém e empilhou. Impressionante, né? Olha que lindo isso aqui. Eu achei que era cerejeira, mas ela disse que não. Se eu não me engano, ela falou que era uma macieira, mas eu não me lembro mais, ela não tá aqui. Então, se alguém souber, por favor, conte aqui pra mim nos comentários. Olha que beleza. Olha essa daqui. Olha que beleza. Aqui tá com uma abelha, ó. Ó, essa aqui é figo, apesar de estar seca, ó, mas tem aqui uns frutinhos que dá pra gente identificar. Que na verdade não são frutos, né? O figo é uma flor, a gente come a flor. E também aqui tem muita romã. E a gente comeu uma romã que ela tinha, daqui do quintal dela. É incrivelmente doce e macia, inclusive assim, a semente, né? Então, um espetáculo. Tá ali atrás da árvore, também tá um pouco seca, mas dá pra vocês verem, ó. Tá vendo? Tá toda seca, mas ó. Né? Harrison House Music, Arts and Ecology é um centro cultural e ambiental. Por isso vocês veem tantas esculturas em toda a propriedade e espaços alternativos para shows. Ela fica escondidinha nesta vasta paisagem desértica, pertinho da fronteira do Parque Nacional do Joshua Tree, que infelizmente a gente não pôde visitar. Mas conforme eu comentei no vlog anterior, é um parque nacional gigante com mais de 3.000 quilômetros de extensão. Aqui é o fundo da propriedade com uma área externa. Essa aqui é a janela que dá na sala, que é o fundo do palco, onde vocês viram a nossa live ontem, que a gente estava tendo problema de iluminação. Bem aqui, ó. Essa porta abre. Olha lá a cadeira. E essa é a vista. A intenção era que vocês conseguissem ver isso daqui ontem, porque essa porta de madeira abre, mas como a gente chegou muito em cima da hora por causa da aula, não deu tempo. Mas olha que beleza. Bom, gente, esse foi um tourzinho aqui pelo lado de fora. Eu vou fazer mais um cafezinho, porque ninguém é de ferro. E aí a gente se vê lá dentro, então. Até já. Esta casa foi construída e pensada por um músico, e por isso tem uma acústica maravilhosa. O responsável foi Lou Harrison, um dos grandes nomes da música americana. Ele é conhecido principalmente pelo seu trabalho de composição, mas sendo também reconhecido como teórico e crítico musical, pintor e criador de instrumentos musicais. Harrison inicialmente escreveu em um estilo dissonante e ultramodernista,
mas depois passou a incorporar elementos de culturas não ocidentais em seu trabalho. Ele foi muito influenciado pelo famoso músico de gamelão Kanjeng Notoprojo, na Indonésia, compondo para o estilo e se tornando um dos fundadores do movimento de gamelão americano e da música mundial. Para quem não sabe, gamelão é um conjunto de música tradicional, mas que também pode ser um instrumento musical coletivo, típico das ilhas de Java e Bali, na Indonésia. A maioria das obras e instrumentos personalizados de Harrison são escritos apenas para entonação, em vez dos instrumentos temperados, que são esses que a gente toca, tipo violão, bandolim, né? Tornando um dos compositores mais proeminentes a ter experimentado microtons. Ele também foi um dos primeiros compositores a escrever na língua internacional, o Esperanto. And he had this long time dream to build a little room for acoustic music where there was no microphones, no speakers, no nothing, just the pure wood. This project took 6 years because it was structural straw. The whole vault is also made of straw. There's no wood structure in it. Mm-hmm. So it was important to him to create a house without too much wood. So he would say, in the film that I made about the house, he would say, America grows enough straw in any year to satisfy all the building needs. So it's a very sustainable, renewable material. So this was this wonderful dream of his. And so it's a special little house. And he was alive exactly 1 year. It was February 2nd, 2022 that the house was finished. Mm-hmm. And February 2nd, 2023, he passed away. So I was always in search of a beautiful music room to put concerts on. Mm-hmm. And I knew this was one. Mm-hmm. So I was so thrilled. So I always knew what I wanted to do with it, that this room needed a life in music and it needed to be available to really, really devoted musicians like all of you and your sisters, people that themselves would understand what it was to play there, because it's like an instrument. It gives you back your sound. We're a place where you can feel supported and appreciated, mm-hmm. and
have a beautiful experience with music, and nobody can ever take that experience away from you. Show finalizado com sucesso nessa belíssima sala aqui, nesse teto maravilhoso que proporcionou um som incrível, e agora era de jantar. Aqui as cadeiras já foram removidas e a sala de concerto voltou a ser uma sala de uma casa normal. E vamos encerrar a noite aqui com uma sopinha de feijão, legumes, que tá cheirando aqui maravilhosamente bem. A Holly tá ali pondo a mesa. E amanhã é dia de pegar a estrada, a gente parte bem cedinho para Los Angeles. Bom, agora vamos jantar e a gente se vê amanhã. Até lá! So these are Native American dates. Well, they're dates that come from this area, so they're native dates. But the Native American people would eat the date, take the pit, dry them out a little bit, and that's what they would use to put inside of a gourd to make a shaker. And you have a shaker here. We do. Let's show it. Okay, but this shaker broke, and so the seeds came out, but they would open it here, hollow it out. We had all the children broke it. So there's no more seeds in it, but then they would put it in and use a stalk from a plant and then decorate it. Nice. Yeah, so that's what I think it is the first time. Well, number one, what an amazing, amazing pleasure, like a rare flower, to have the three of you play together. That's number one. To be so in tune with each other, to have all studied so deeply tradition, and to be so adept at it, it's a rare flower. Thank so you. That in itself was a thrill. And then the music, I'm still processing it. I'm still saying, wow, because your explanation of now that's Brazilian music, I really didn't understand that the culture was that affected by Europeans, but I should have known that. It's the Portuguese that came. I should have known that, but because I haven't been there, I haven't really thought it through. So I'm used to hearing the samba and the bossa nova and all that, which is more extreme, but it's a fantastic bringing together of traditions. Yeah. And a fantastic, claiming it, because some people say, oh, well, that's not pure, and that's not pure, and that's not pure. And Lou used to, he went to a conference in Tokyo, ethnomusicologists, and his teacher, Henry Cowell, would sort of push back to the ones that say, no, don't touch, that's a tradition, don't change it. And Henry Cowell said, but it's the hybrids that make all the beauties. And then Lou said, he went home and he said, it's the hybrids that don't touch the hybrids, because there isn't anything else. So all music is hybrid. All music brings together traditions. And I'm still processing what I heard in the choro music. I'm still, I'm still thinking it. I mean, the enormous rhythmic complexity, and the way, I don't know that I'm going to ever hear it the way the three of you can play it together, because you go back so far. But now you're wanting to make me come and hear the music clubs and come in, and because it's so new, I haven't heard it. I'm still processing it. It was hilarious that one of the kids in the assemblies we went to said, I hear Tom and Jerry, the cartoons. He heard music that was it choro? Yes. That Carmen Miranda had popularized. Yes. Right? That made it into our cartoons as children. Yes. So in that sense, I did hear it before, because I heard it, as movie music and maybe background music and so forth. But so I don't know how much I loved it because it's you playing it, and how much I loved it because it's the tradition. So I don't yet know the difference, because it's the only one I've heard. Tchau, Brasil. Brasil. Tchau, Brasil. Bom dia! Hora de ir embora. Vou pegar o motorhome, que a gente parou aqui na entrada de cima, que é mais longe, porque ontem o pessoal usou a entrada da frente, que é a de baixo, para ir assistir o show, para chegar, carregar o carro e vamos para Los Angeles, que o Ted Falcon tá esperando a gente
Vai ter uma roda no parque que ele organiza todo segundo sábado do mês. E aí a gente vai lá para conhecer. Ontem eu mandei trocar as pastilhas de freio do motorhome, porque o moço que trocou o óleo falou pra mim que as pastilhas estavam baixas. Aí eu arranjei uma loja, um lugar que troca, que não é qualquer lugar que consegue levantar um veículo desse tamanho, né? Eles trocaram os da frente e falaram, ó, não vou trocar os de trás, porque tá bom, tem 80% da pastilha ainda. Ai, que ódio. Mas, pelo menos, sei que tô com um freio bom. Eles falaram que eu posso dirigir mais umas 60 mil milhas aí, sem nem pensar. Então tá tudo ótimo. Nossa viagem para Los Angeles foi linda, as paisagens são simplesmente deslumbrantes. Mas o que deveria ter levado por volta de 3 horas acabou demorando muito mais. Além de sermos mais lentas com o motorhome, nossa viagem foi atrasada pelo querido trânsito. Lá em Los Angeles fomos recebidas pelo Ted Falcon, mas infelizmente acabamos chegando muito tarde para a roda, o pessoal já estava indo embora. Então a gente aproveitou para dar uma caminhadinha pelo parque e já fomos para a casa dele e da Sarah, porque no dia seguinte já tinha show. Um contraste, né? Você tá andando aqui coqueiro. Bonito, viu? Neve lá no aí. fundo. Estamos aqui com o Ted! Yes. Estamos aqui com o Ted, indo para o lugar onde a gente vai tocar. O Ted vai participar hoje do show com a gente. Nós conhecemos o Ted há muitos anos lá no Brasil, em São Paulo. A gente era tudo criança, viu? Adolescentes. O Ted também era adolescente. Quase. O Ted era mocinho. Quase. Era um rapaz, um jovem rapaz. Garboso. Obrigado. É. Obrigado. Jovem gafanhoto. Agora o jovem gafanhoto está casado, tem 3 filhos adolescentes, Gafanhotinho. 3 gafanhotinhos. E o Ted é casado com uma brasileira, com a Sarah. E tá sendo muito legal reencontrá-los e a gente tocar junto, vai ser muito bom. Gente, hoje vamos tocar numa igreja, espiando aqui pelo cantinho do palco, pessoal chegando. Enquanto isso, a gente aqui no camarim improvisado. Corina, reflexiva e pensativa. O que pensas? Vamos tocar.
Isso, já tirou noção. Quando você faz isso, faz isso. Agora sim. Tá certo agora? É, você faz isso e agora larga. Você puxa. Mas com mais rapidez. Você tá tentando pegar cada corda. Sim. Você está tocando duas cordas, um só. Tá. Você tem que achar o nível de corta dela, um pouco mais. Isso. Agora toca um pouco mais no meio, assim, só aqui. Então agora já para você tocar a melodia. Bom dia, pessoal! Hoje, dia 12 de março, a Corina, o Ted, a Seire e eu viemos, ó, tá cheia de pelo, viemos fazer uma caminhada numa trilha aqui perto da casa dele. Ó, esse aqui é o som da cachoeira. Ah tá, agora a gente vai descer a trilha. Tem muitas plantas bonitas. Pessoal, gostaram do vlog? Então conta pra mim aqui nos comentários, que agora a gente compartilha algum deles com vocês toda semana. E claro, não se esqueça de clicar no joinha, se inscrever no canal e clicar no sininho para receber as notificações. Eu queria agradecer também muito a todos os membros do nosso fã-clube, os nossos queridos apoiadores, e convidar você, se você ainda não faz parte, para se juntar a nós. Se você gostou desse conteúdo, por favor, considere se tornar um membro do nosso fã-clube. Um grande beijo a todos vocês e a gente se vê na próxima semana.
no próximo vlog, na próxima live. Tchau!